Bom, pessoal, boa noite a todos que entraram agora, aos que já estavam aqui antes conosco. Em respeito a todos que estão agora aqui na chamada, nós vamos então iniciando o nosso momento super especial da noite, que é o último workshop desse ano Rotário 2024-2025, proposto pela diretoria de Fundação Rotária do Rotaract 4700. Quero dizer que estou bem feliz em ver rotaractianos, mas também rotarianos, muitos rotarianos aqui aceitaram o convite de escutar nessa noite uma pessoa que é excelente no assunto que nós vamos compartilhar. Então, pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou a Ana Keffer, diretora de Fundação Rotária do Distrito 4700 de Rotaract, deste ano Rotário 24-25, e também estarei no ano de 2025-26 também continuando a diretoria de Fundação Rotária. E nessa noite nós queremos apresentar o nosso palestrante, professor, né? O nosso treinador, ou como queremos chamar, que vai nos falar sobre um assunto que é extremamente importante, que é a questão de solicitação de subsídios. Querendo ou não, ele é muito essencial nos dias de hoje, quando nós necessitamos e muitas vezes nós não sabemos nem por onde começar. Essa é uma dúvida do Rotaract, mas acredito que é uma dúvida do Rotary também. Olha que legal, a Sami é dupla associada. Que legal, Sami, eu também. Bem-vinda à nossa reunião. Vamos fazer aí um encontro maravilhoso. Pessoal, eu sei que a maioria de vocês já conhece o Nelson, mas gostaria de ressaltar algumas considerações bem relevantes sobre o currículo dele. O primeiro de tudo é que o Nelson Tesser é rotariano desde 2002, foi presidente do Rotary Clube de Caxias do Sul 2010, 2011 e também governador do nosso distrito no ano de 2018-19. Quero também aproveitar para dizer que foi o ano de fundação do nosso Interact Clube de Teutônia, por isso que eu guardo com tanto carinho a governadoria do Nelson nesse momento. Ele estava lá nos entregando a bandeira do Interact, foi extremamente especial. Bom, agora a palavra fica com ele. Fiquem à vontade para levantarem a mão, solicitarem um momento de fala, porque a ideia hoje é nós termos um bate-papo, um momento bem descontraído, porque todos nós vamos aprender muito aqui. O Nelson e todos nós que desejamos a vocês uma ótima noite de muito aprendizado. Nelson, está contigo a palavra. Muito obrigado, Ana. Boa noite a todos. É muito legal vê-los e vamos combinar, né? De tendo uma dúvida ou alguma coisa não está muito clara, por favor, interrompam, né? E falamos na hora. Não deixe para depois que a gente pode esquecer e assim vamos fazer com que, de forma interativa, nós consigamos ter o melhor resultado possível da nossa conversa. Eu vou compartilhar, então, uma tela, né? É, de uma pequena apresentação, e daí depois vamos tratando disso. Está aparecendo a tela para vocês? Sim. Perfeito, Nelson. Sim. Ótimo, então vamos lá. Bom, todos nós sabemos já a missão da Fundação Rotária, mas de qualquer forma vamos só rever, né? Cuja a função básica é capacitar os rotarianos e os rotaractianos e interactianos, enfim, toda a família rotária, né? Para que a gente possa promover a boa vontade, paz, compreensão mundial, por meio de iniciativas de melhoria da saúde, da educação e o combate à pobreza, que é o que nós temos lutado bastante. Bom, como a Ana já mencionou, nós vamos falar de subsídios hoje. Mas qualquer tipo de subsídio que veremos daqui a pouco deve se enquadrar numa dessas 7 áreas que são nossas famosas áreas de enfoque, que vai da promoção da paz, resolução de conflitos, etc., combater doenças, ter acesso à água limpa, cuidar das mães e dos filhos, apoiar a educação, desenvolvimento econômico comunitário, que a gente não tem tido muito trabalho, feito muita coisa nesse sentido aqui no nosso distrito, mas que em muitos distritos ele é muito forte. E, claro, a produção ao meio ambiente,
que graças a Deus o nosso distrito está com um grande movimento já há alguns anos, o que é bastante importante. Bom, observem só, eu coloquei aqui um exemplo de subsídio para cada tipo de área de enfoque. Então, aqui, deixa eu ver, consegue ver daí o mouse, né? Então, aqui em cima é o projeto de construção da paz e resolução de conflitos, é exatamente o primeiro deles, né, que é a paz e prevenção de conflitos, foi desenvolvido na Nigéria, e qual era o objetivo? Promover e encorajar a paz em nosso ambiente imediato. Eu peguei um, mas quando vocês entrarem no My Rotary, e depois está aqui embaixo o site, ó, o spsrotary.org, tem todos os projetos já desenvolvidos, uma quantidade enorme. Vocês podem ver centenas na área de paz e prevenção de conflitos, um monte deles, como é o caso do segundo aqui, prevenção e tratamento de doenças, né? Que tem aqui o acompanhamento de doação de cabelo para as pessoas ou crianças, enfim, que são vítimas de câncer. É um outro exemplo. E aqui a questão dos recursos hídricos, né? Água limpa. Então, água, saneamento e higiene foi desenvolvido na Tailândia, instalação de sistema de filtragem de água. Isto é uma coisa que o Rotary, perdão, gente, desenvolveu muito, mas muito mesmo, mundo afora, porque a água é um problema mundial e o Rotary tem investido muito nisso. Então, tem um exemplo aqui. Outro exemplo, que é na saúde materno-infantil, está aqui, então, missão odontológica. Fizeram palestras, deram escova e pasta de dente, etc. Isso aconteceu nas Filipinas. É um exemplo só, mas que também serviu, né, para esse tipo de projetos. O outro que é a educação básica e alfabetização, apoio à escola secundária, né? Reforma de sala de aula, banheiro, laboratórios, etc. Aconteceu em Bangladesh. No Brasil fizemos em todas as áreas, já desenvolvemos também. Só que eu preferi pegar exemplos de outros lugares para deixar o Brasil para nós olharmos depois. Bom, e o desenvolvimento econômico comunitário tem aqui um exemplo, né? Com uma série de palestras sobre economia e etc., que aconteceu no Egito. E aqui embaixo, então, aqui embaixo, o impacto ambiental, que é exatamente a sétima, né, área de enfoque, que é o meio ambiente. Veja, aqui eles fizeram transplante de mudas, de polinizador, grama e etc. Coisa que nós, no distrito, só para vocês terem uma ideia, desde 2016, quando comecei a fazer mudas, nós já ultrapassamos a meta de 30 mil mudas distribuídas no nosso distrito. Esse ano, já foram distribuídas 8.500 e tem mais 15 mil para distribuir. Então, estamos preocupados com o ambiente, estamos trabalhando para isso. E, ao mesmo tempo, a governadora Ana criou, né, uma estrutura nesta área, que é o Ferrão lá de Erechim, que está coordenando, e que, com isso, o distrito também passa a demonstrar uma grande preocupação. Assim, voltando, aqui embaixo tem o site, né, o sps.rotary.org, vai direto nos projetos. Você pode entrar pelo MyRotary ou pelo rotary.org sem problema, mas aqui já vai direto lá, então fica ainda mais fácil. Tá bem? Vamos lá, então. Começando, o subsídio mais comum e que se faz em maior volume chama-se subsídio distrital. Eles são subsídios de menor vulto econômico, são subsídios na faixa de US$ 1.000, né? E o distrito pode usar até 50% do seu FEDUC. Acho que todo mundo sabe o que é FEDUC, né? Quando a gente contribui com a Fundação Rotária, por exemplo, a empresa cidadã, vai para o fundo Share. Este fundo fica lá e nós buscamos esses dinheiros através de projetos distritais e globais. Falando dos distritais, nós podemos usar até 50% do saldo de FEDUC disponível do nosso distrito. FEDUC significa Fundo de Utilização Controlada, ok? Bom,
Que tipo de, como que funciona, como que você pode pedir um subsídio de distrital. Primeiro, tem que sentir uma necessidade na sua cidade, num colégio, numa entidade tipo a PAI, alguém que cuida de animal, alguém que tem preocupação com reflorestamento, qualquer tipo de ação, por exemplo, em Estrela e Teutônia, tem um ecoponto, né, para recolhimento de lixo. Eles fizeram, as duas cidades, Estrela já está no terceiro ano que faz um projeto distrital, e Teutônia me parece que foi o primeiro ano. Então, são projetos específicos. Esse projeto a gente tem que sentir uma necessidade na cidade. Sentindo a necessidade, a gente tem que fazer a solicitação através do edital que todos os anos, no mês de agosto, o governador que está no cargo envia esse edital para todos os presidentes de clubes, tanto dos Rotary, como do Rotaract, porque agora o Rotaract tem direito a fazer tanto distrital como global. Então, vai ser enviado para todos os presidentes dos clubes. Fizemos normalmente em agosto, tem até o final de outubro para enviar os projetos. No mês de novembro, a Fundação e, enfim, a equipe de Fundação Rotária do Distrito faz a análise. Em dezembro, aqueles que foram aprovados, mas felizmente até hoje nós temos conseguido aprovar todos. Aqueles que foram aprovados, então, em dezembro, a gente disponibiliza o dinheiro. Uma regra que tem que observar é que a nota fiscal dos produtos, por exemplo, que foram comprados em prol daquele projeto, tem que sair em nome do clube que fez o projeto. Depois o clube tem que fazer um termo de doação doando esses itens para a entidade. Por exemplo, Teutônia fez isso com a Secretaria de Meio Ambiente. Então, a secretaria tem que assinar o recebimento nesse mesmo documento chamado termo de doação. E tem que fazer uma prestação de conta onde tem que apresentar a nota fiscal, comprovante de pagamento e uma foto do produto, né? Além do termo de doação. São 4 itens que são necessários para fazer a prestação de contas. Bom, como eu vou pedir licença, vou sair dessa, interromper esse, vou abrir outro, para mostrar para vocês como nós podemos fazer. Acho que é esse aqui, deixa eu ver. Não, perdão, só um pouquinho. Como que vocês vão fazer a solicitação do projeto? Vocês vão receber, no dia que solicitarem, a gente vai enviar para todos os presidentes 3 itens. Este formulário aqui, uma cópia do edital e o termo de doação que vocês devem preencher depois. Neste documento, vocês têm que preencher qual é o clube que está fazendo, uma descrição aqui com no máximo 400 caracteres, que é o que tem, mas nesses 400 caracteres tem que dizer qual é a finalidade do projeto, quem é que vai ser beneficiado com ele e por que nós vamos fazer esse projeto. São 3 itens que tem que constar. Então, a finalidade do projeto, qual é a entidade beneficiada e por que eles precisam disso. Depois tem que descrever como será a sustentabilidade dele, como nós vamos mensurar os resultados que vão ter com esse projeto, quem vai fazer a gestão financeira, isso é relativamente fácil, né? É dizer quem serão as pessoas e como vão fazer, mediante nota fiscal, pagamento e etc, né? A data que o projeto vai iniciar, quando ele vai terminar, e se tem participação não financeira e envolvimento de rotarianos no projeto. Se tem, como que esse rotariano vai trabalhar? E sempre tem, por exemplo, alguém vai receber o item, vai instalar o item, ou vai dar um treinamento para utilizar o item, etc. Em geral, o rotariano não cobra isso, então é uma participação sem envolvimento financeiro. E como o clube vai, desculpa, o público vai tomar conhecimento que o Rotary fez essa ajuda a esta entidade.
Então você vai descrever, vamos anunciar uma rádio, vamos mandar fazer uma live contando, vamos entregar nas entidades, sei lá, mas tem que ter um jeito que a comunidade fique sabendo que o Rotary fez isso. Aí entra a função da imagem pública do clube, né? Ele que tem que fazer esse trabalho. Aí tem que ter sempre um orçamento, né? Qual é o valor todo do projeto? Por exemplo, R$ 10.000. Qual é o valor do aporte do Rotary? O distrito vai avisar, para o teu projeto nós vamos dar 5.000, no outro 4.500, no outro 6, depende do tipo de projeto e a necessidade. Aí pode ser, e vou citar um exemplo, lá em Bento, o Rotary Club Bento Gonçalves fez um projeto que custou 13.500 reais. E eles só receberam do distrito R$ 5.000. O clube tem um valor que ele tem que patrocinar, que normalmente o distrito pede 20% do clube. Então, se o teu projeto é de 10.000, tu vai colocar 2, mais 5 do distrito deu 7. Faltou 3. Pode ser que tenha um parceiro que participe, e muitas vezes tem, daí aí coloca o valor do parceiro. Tá? Então, isso é o que tem que apresentar. E relacionar os itens, né, do projeto com o seu respectivo valor. Quem são os rotarianos responsáveis pelo projeto, endereço, telefone, e-mail, etc. O responsável pela conta bancária. Então, qual é o banco, a agência, número do banco, nome da agência, a conta corrente, o nome do favorecido, CNPJ, né? E 2 associados que serão os autorizados a movimentar a conta. Em geral, o presidente do clube e o tesoureiro. Isso é o que vocês, quando forem fazer o projeto distrital, precisam enviar para nós. Tá claro isso? Alguma dúvida? Governador Nelson, Diga. tem um detalhe, não sei se ainda é válido. Numa das outras reuniões, acho que no ano rotário passado, o senhor comentou de que para que o clube possa solicitar algum valor para subsídio, também tem que ser um clube contribuinte? Isto permanece? Sim, sim. Isso eu não falei aqui porque depende de cada governador, né? Quando ele vai estipular as normas. Isso vai ser apresentado na conferência da ANA. Ainda estamos, desculpa, na conferência da ANA nós já sabemos, mas vai ser que foi o ano passado que já realizamos. Agora, no primeiro treinamento do Valor? governador Valmor, ele vai apresentar, nós vamos apresentar qual é o valor. Em geral, o clube tem que ter feito uma contribuição de US$ 500 no ano anterior, que hoje dá aproximadamente R$ 2.500, né? Um pouquinho mais, 3.000. Ok? Ok, obrigado. Tá. Posso mudar isso aqui? Tá bom assim? Nelson, só mais uma dúvida. Pois não. Ah, a questão da nota fiscal, ela de repente, por exemplo, vai ser maior do que o aporte que é feito pela Fundação Rotário. Nesse Sempre vai caso, se ser. Certo? Você faltando 2.000. Então, tu vai arrumar um parceiro para fechar, correto? A nota vai ser de 10.000, porque você vai colocar 10, que é o produto que você vai adquirir dá 10, né? Na prestação de contas, a nota tem que constar 10.000. perfeito, Perfeito? Mesmo que perfeito. por Rotary só deu 5, porque nós vamos comprovar para a Fundação Rotária aquilo que dizia no edital, que além do valor disponibilizado pelo distrito, o clube tinha a obrigação de 20%, 15%, depende de cada governador. Mas o Valmor já disse que vai continuar com os 20%. Ok, Nelson, obrigado. Mais alguém sobre isso ou eu mudo? Sim, por favor. Com relação ao Rotaract, também poderá ser feito esse pedido, vamos dizer assim, essa exigência de colaboração com a Fundação Rotária também. Eu Sim, sei que você falou sobre, depende de distrito, e cada distrito faz o seu edital, mas de uma maneira geral, ele pode fazer junto com o Rotaract esse pedido sim, também.
Sim, o Rotaract hoje tem exatamente os mesmos direitos que qualquer clube de Rotary tem. Portanto, ele pode fazer isso. É possível que o governador e a Fundação Rotária, numa discussão, entenda que, de repente, o valor de contribuição do ano anterior do Rotaract seja menor do que um clube, sem problema algum quanto a isso. E os detalhes são exatamente o mesmo, e nós incentivamos muito que o Rotaract faça muitos projetos. Até porque essa juventude tem mais pique do que os rotarianos mais antigos, né? Tá bom? Bom, vamos voltar lá então na apresentação. Só um segundinho. Uau, perdi a. Só um segundo, por gentileza. Tá, então nós estávamos aqui falando dos distritais. Alguma dúvida sobre o distrital? Senão eu passo para o global. Muito bem. Então, vamos lá. Outro tipo de subsídio são os subsídios globais. Qual é a diferença dele para um edital? Primeiro, o valor é de um impacto muito superior. O valor mínimo de um subsídio global é de US$ 30.000. Segunda coisa é que ele não tem edital. Qualquer clube de Rotary ou clube de Rotaract pode solicitar a qualquer momento, não tem data para nada. Se vocês tiverem uma ideia de fazer um projeto hoje, começa amanhã e já está a caminho. Daí, claro, tem uma série de coisas para fazer, né? Mas é bem tranquilo. A segunda coisa, ou a terceira, é que um subsídio global obriga a participação do nosso distrito, da Fundação Rotária e de um distrito do exterior. Isto é o mínimo. Mas pode ainda ter vários clubes ou vários distritos do Brasil e mesmo do exterior. Mas um, pelo menos, de cada país é obrigatório. Sem isso, não se faz. E essa é a grande história que a gente ouve, que é muito difícil fazer subsídios globais, porque como é que nós vamos conseguir achar um parceiro do exterior, né? É muito simples de achar, só precisa ir atrás deles. E por muitos anos nós não fizemos isso, mas agora, nos últimos 7, 8 anos, nós já fizemos só para nós 37. Então, sinal que dá para fazer. Nesse ano Rotário, nós fechamos 6. Um foi terminado ontem, então são 6 projetos desse tamanho, e nós vamos receber nesse ano Rotário algo perto de US$ 350.000 para o nosso distrito. É um bom valor. Bom, o que precisa para começar um projeto de subsídio global? Está ali, ó. Pesquisa na comunidade para justificar a necessidade. Vamos lá. Vamos supor, pegando esta uma foto de um poço artesiano desenvolvido na África, numa região que não tem água, né? E esse poço, pelo que me falaram, tem mais ou menos 600 metros de profundidade, e ele deu água para essa população e resolveu um problema local, né? Então, por que foi feito isso? Porque se sentiu a necessidade, precisava para esta comunidade ter água. Então, estava bem claro. O que foi feito? Uma pesquisa, depois eu mostro o formulário da pesquisa. Respondida a pesquisa, nós começamos a trabalhar para isso, né? Aí, depois de feito o projeto, a mesma coisa, a nota tem que ser em nome do clube, tem que ter um termo de doação, assinado pelo clube ou distrito e pela entidade contemplada, tem que prestar conta da mesma forma, nota fiscal, comprovante de pagamento, foto e o termo, né? E todos os itens terão que ter identificação de Rotary. Eu esqueci de falar no anterior. Se você der um ar-condicionado para uma escola, por exemplo, tem que grudar um adesivo Rotary naquele ar-condicionado.
Se você vai fazer o projeto, a entidade que está sendo beneficiada disser que não concorda com isso, suspende imediatamente o projeto, porque não pode fazer se eles não aceitarem a identificação de projeto Rotary, né? Então, isso é uma situação muito importante que tem que ser lembrada. Quando que a gente faz projetos globais? Sempre que sentir uma necessidade na sua localidade ou uma localidade vizinha que tenha necessidade de um projeto de maior impacto, que faça uma maior diferença. Vou citar dois exemplos. Lá em São José do Ouro, o Flávio está aí, eles tinham um problema que eu não sei exatamente o nome médico, mas o pessoal tinha muito problema ósseo. E aí, então, sentiram a necessidade de um equipamento de densitometria óssea. E nós fizemos um projeto lá, e a máquina está lá desde o dia, se eu não estou enganado, 11 de agosto, coisa assim, de 2018. É isso, né, Corse? Enfim, já faz bastante tempo. Depois disso foram feitos outros. Sananduva, por exemplo, que é uma coisa relativamente recente, sentiu a necessidade para que o hospital deles pudesse ampliar a sua UTI e ter toda a estrutura para tratamento de maior complexidade, eles precisavam de um laboratório de análises clínicas. E foi feito esse projeto custando US$ 87 mil. O Hospital Bruno Borne, o Marcelo está aqui, a Rosângela, que são ali de Lajeado, o primeiro projeto foram monitores de UTI. Se eu não estou enganado, vieram 14. Isso auxiliou muito para que se ampliasse o número de leitos de UTI e também atendesse pessoas que antes não se conseguiria atender naquele número. Pulando, teve mais projetos lá, mas indo para outros locais, Estrela foi feito um projeto de equipamentos neonatal, respiradores e etc., o UTI neonatal para as crianças. Aqui em Caxias foi feito um banco de leite no Hospital Geral e agora a expansão do centro de hemodiálise. Dá um segundinho, gente, por favor. Sônia. Só para lembrar o pessoal, Caxias do Sul também foi equipamento para o banco de sangue, equipamento também de grande valia lá para toda a região. Foi em 2018 foi entregue. Mil perdões aí, pessoal. Continuando, então. Bento Gonçalves também fizemos um projeto de banco de leite materno e assim por diante. Então, esse tipo de projeto são projetos que realmente fazem um grande impacto. Não vou citar cada um, mas são 37 já desenvolvidos no nosso distrito. Ao mesmo tempo, nós já participamos de 38, 39 em outros países, como uma forma de contribuir, já que um distrito que nos ajuda de outro país, depois ele vai pedir ajuda também, e nós também participamos lá. Então, é uma situação muito importante e muito significativa. Eu vou sair daqui para mostrar o formulário de pesquisa e depois falamos novamente disso. Então, o formulário de pesquisa está... Viu, Tesser? Diga. Sobre a feira de projetos que vai ter no Paraná, Sim. vai ser... Quem quiser participar lá seria uma boa para conseguir parceiro, né? Exatamente. A gente sempre participa, o distrito sempre participa, mas normalmente sou eu, né, que estou lá e um outro governador. Mas precisaria que outros governadores e outros rotarianos fossem para lá e participassem da feira, até para poder negociar, porque quando começa a tratar com um, né, tu não consegue falar com os outros. E tem distrito que levam 20
cara lá específico para isso, daí eles tomam conta. Então, a gente também precisaria aumentar o número de pessoas. Mas temos que reconhecer uma coisa: o nosso distrito está muito bem, temos parceiros fortes na Índia, no México, na Argentina, Uruguai, nos Estados Unidos, então a gente não pode reclamar que temos conseguido ótimos projetos. Acorce, vamos junto lá esse ano, lá em Maringá, ajudar a escolher lá. Pessoal, apareceu a tela aqui dos subsídios globais, resultado da avaliação da comunidade? Apareceu. Então, estou aqui, ó. O que tem que fazer? Responder cada uma, né, dessas perguntas que estão aqui. Existe um manual explicando cada uma dessas perguntas. Quando alguém quer fazer um projeto, a gente manda o relatório e manda o manual, né? E daí preenche isso daqui todo, né? Normalmente essa pesquisa se faz o Rotary, o clube de Rotary ou Rotaract da região, juntamente com a entidade que vai ser beneficiada e com pessoas da comunidade que terão, de uma forma ou de outra, relação com esse projeto. Tá? Então, tem que preencher esse relatório de pesquisa. É o ponto de Tesser, partida. só para ajudar, Tesser, no caso, quando você começa a fazer o projeto, sai um número, daí todo dia você pode ir mexendo nesse projeto, pode ir Sim, colocando as informações. sim. Depois de feito normalmente a pesquisa, a gente vai no My Rotary, lá nos subsídios, e diz solicitar subsídio. E daí começa a preencher. Provavelmente, se a Ana concordar, mais adiante faremos então um treinamento para ensinar como digitar no My Rotary, né? Essa situação, que daí vai ajudar bastante. Tá bom? Vou fechar então esse e voltar à apresentação. Por favor, estamos dúvidas sobre isso? Vamos falar. Até aproveitando isso que o Nelson trouxe, a nossa ideia enquanto Rotaract, mas junto de Rotary, é nós podermos fazer mais workshops como esse, online, quem sabe presenciais também, para facilitar o nosso entendimento de Fundação Rotária, porque já conversei com o Nelson outras vezes, mas é legal compartilhar aqui que até então Fundação Rotária era um mato a ser explorado pelo Rotaract, né? Era muito pouco falado. Então, nesse ano agora, nós começamos um trabalho mais intensivo de trazer mais a Fundação Rotária para perto, como deve ser, né? Então, a Exato. ideia é continuar isso no próximo ano, e nós queremos propor, não digo uma vez ao mês, mas pelo menos a cada 2 meses, um momento. Quem sabe também, né, Nelson, a gente não consiga Sim, também, uma vez ao mês, um encontro sobre uma temática importante. Vale ressaltar também que essa reunião, esse momento agora, ele está sendo gravado. Então, para quem quiser depois revisitar todas as informações que o Nelson trouxe, as dúvidas que vocês levantaram, e até mesmo para os companheiros que não conseguiram participar hoje, nós também temos diretores de fundação dos clubes de Rotaract que não conseguiram, podem estar verificando depois esse material. Assim que a gente já tiver o link dele disponível, pronto, compartilho com vocês para a gente poder estar sempre revisitando esse conteúdo. perfeito. Alguma pergunta sobre os subsídios globais? Olha que nas escolas dizem, né? Quando ninguém fala nada, ou aprenderam muito ou nada, né? Então, mas tudo bem, eu sei que vocês entenderam e está tranquilo. Vamos adiante, então. Depois de subsídios globais, existem Ué, amor, telinha, tá com preguiça para frente. Existe outro tipo que são chamados subsídios para assistência em casos de desastres. O Distrito 4.700 a ideia. Primeiro, né, é o subsídio quando acontece uma calamidade, coisa que nós, em setembro de 23, em novembro de 23, em maio de 24, vivenciamos 3 episódios terríveis para o nosso estado. Para você solicitar isto, primeiro que é um projeto feito em 2 dias, não precisa mais que isso. Um dia você faz, manda, Fundação Rotária aprova e logo a seguir o dinheiro vem. Nesse tipo de projeto, só precisa ter obrigatoriedade de justificativa real. Tem que ter. Para isso, precisa
mostrar uma prova da urgência da necessidade. Nos nossos 3 casos foi água doce, porque a imprensa mundial divulgou, né? Então, precisa alguma coisa de imprensa e tal. Aqui tem um erro que eu ainda deixei, mas não, hoje não é mais Word. Quando você entra numa tem lá subsídio distrital, global e em caso de desastres. Aí, quando entra em desastre, ele abre uma tela específica para os casos de desastre. Uma coisa bem interessante, não precisa parceiro internacional e não se utiliza FEDUC do distrito nem dinheiro do clube. É 100% vindo da Fundação Rotária. Para termos uma ideia, em setembro e novembro de 23, nós fizemos 2 projetos, cada um deles de US$ 25 mil. Em maio, quando a coisa foi gravíssima, o Conselho de Curadores da Fundação Rotária levaram ao presidente de curadores da Fundação Rotária e do Rotary a solicitação de abrir um fundo para que o mundo inteiro fizesse contribuições a esse fundo para que nós pudéssemos fazer projeto de desastre num valor maior. E aí foi dobrado o valor. Os projetos passaram a ser, naquele período, de US$ 50 mil. Naquela época, o diretor e o coordenador da Fundação Rotária do Brasil solicitaram que nós fizéssemos a coordenação e desenvolvêssemos esses projetos. Nós fizemos 3 de 50 mil para o nosso distrito, 2 para o 4670, 1 para o 4780 e 1 para a cidade de 2 vizinhos no Paraná, que lá também teve uma enchente e também causou danos. Naturalmente que eles preenchiam, mas a gente auxiliou e passou o modelo nosso para eles. Então, isso aqui, sempre que acontecer uma situação grave dessas, basta fazer a solicitação entrando no My Rotary, pedindo subsídio, escolhendo desastres e preencher 2 folhinhas lá, que dá aproximadamente meia hora para fazer. Basta a gente ter presente o que está acontecendo e explicar lá. É uma situação extremamente importante. Claro que a gente não quer que aconteça, né? Mas, se acontecer, temos essa opção para nos ajudar. Pergunto se isso aqui está claro para todos. Aqui, ó, só para ter ideia, isso foi em setembro de 23, né? Carregando essas mercadorias lá no depósito do Ivo, como é o sobrenome dele? Lá em Encantado. Ele cedeu um pavilhão que ele tinha e nós descarregávamos lá para, enfim, para distribuir para as comunidades atingidas. Alguma pergunta, meus amigos? Bom, se não tem, vamos adiante. Existe uma outra categoria de subsídios que são chamados subsídio de grande escala. Esse subsídio, em geral, a gente leva um bom tempo para atingir, porque envolve vários países e, às vezes, US$ 2,5 milhões. Então, são projetos, né, subsídios de extrema ação, de impacto fantástico e que muitas vezes envolve vários países. Isso, então, normalmente, para conseguir um subsídio desse, a coordenação do país de Fundação Rotária, que tem uma dificuldade, pede ajuda para um outro país, e assim se reúnem essas pessoas, mesmo que de forma virtual, planejam, e daí é submetido à Fundação Rotária um plano para o desenvolvimento desses projetos. Vejam que aí diz que o primeiro de grande escala foi uma parceria pelo fim da malária na Zâmbia, um programa que já treinou 2.500 agentes comunitários de saúde e cujo objetivo é reduzir essa incidência. Então, se imaginam, treinar 2.500 pessoas, fazer com que elas recebam dinheiro para trabalhar, medicamentos e etc., que precisam para um projeto desse. Sem dúvida, é um projeto de muito valor e envolveu vários países para que conseguíssemos realizar isso. Aqui no Brasil, há 2 anos atrás, foi tentado fazer um subsídio de grande escala envolvendo 7 distritos. Foi passado para todos os distritos a opção
e 7 se inscreveram. Um deles foi o 4700. A ideia era formar o projeto do Distrito 4700 era formar garçons no estado no Distrito 4700 para que atendessem restaurantes, bares, etc., com um nível de qualidade superior. São Paulo criou lá um distrito de lá, a ideia era um desenvolvimento econômico comunitário, teve outros que era educação de outras ações e tal, só que não conseguimos concluir, não conseguimos chegar lá. Faltou talvez mais dedicação de alguns distritos, ou não estudamos o suficiente, enfim, não conseguimos realizá-lo. Mas é também uma opção que existe hoje. Bom, olha um resuminho aqui que diz o seguinte: você quer solicitar um subsídio? Então, primeiro tem que ser associado de um Rotary ou Rotaract Club, né, para fazer o pedido. Não tem como, se eu não fosse rotariano, né, ou rotaractiano, chegar lá e dizer, eu quero fazer um projeto de subsídio. Ele terá que ir através de um rotariano ou rotaractiano. Bom, quais são enfim, as opções, né, de subsídio? Então, estamos aí, ó. Primeiro, subsídios distritais financiam atividades de menor escala e curto prazo que atendem necessidades locais ou, eventualmente, internacionais, mas normalmente são locais. Subsídios globais já muda, né? Apoiam atividades internacionais de maior escopo e que têm resultados sustentáveis e mensuráveis. Se você não consegue garantir a sustentabilidade do projeto, a Fundação Rotária não aprova. E que estejam relacionados às áreas de enfoque do Rotary, claro, né? Subsídios para assistência de desastres, como o nome diz, apoia iniciativas em áreas afetadas por desastres naturais. E os de grande escola, então, financiam esforços internacionais, né, de associados Rotary, em parceria com organizações, para expandir o modelo de programas que tenham eficácia comprovada. E, de novo, tem que estar numa área de enfoque, etc. Né? O objetivo é fornecer uma mudança que seja realmente duradoura, como diz o nosso plano de ação. Bom, nós temos um grandioso projeto, né, que começou a ser estudado em 1985, quando o Rotary começou a falar com os países, com entidades, organizações não governamentais e tal, baseado no fato que naquele ano tinham 350 mil casos de pólio em mais de 125 países. Baseado nisso, começaram essas reuniões e num período de 3 anos, os estudos foram montados e desde 88, então, o Rotary tem trabalhado de forma muito intensa para erradicar a poliomielite. Já imunizamos mais de 3 bilhões de crianças, mas ainda não passamos de 99,97% de erradicação, porque ainda temos o Afeganistão e o Paquistão com esse problema. Mas até 2019, que foi quando foi feito um grande estudo e tal para definir uma próxima período para erradicar, nós já tínhamos investido mais de 2 bilhões, considerando a equiparação da Fundação Bill e Melinda Gates, que hoje está em 2 por 1. Ou seja, cada dólar que nós investirmos na Fundação Rotária para a Polio, a Fundação Bill e Melinda Gates põe $2, né? E uma coisa muito importante que em seguida a gente ouve, já que está no final, qual é o próximo projeto grande que o Rotary vai fazer? E a resposta é assim: primeiro, erradicação da polio. Segundo, erradicação da polio. Terceiro, erradicação da polio. Temos 3 pela frente, então. Depois a gente vai pensar. Então, bom, essa é a resposta do Rotary sempre. Então, é uma situação em que nós, de fato, precisamos trabalhar, né, para conseguirmos a erradicação. Tem a ver com os projetos do Rotary? Claro que tem a ver. É um dos primeiros grandes que fizemos. E nós podemos criar programas, tanto o Rotaract, o Interact, os clubes de Rotary, podem criar programas para conseguir doações, enfim, valores para ajudar na erradicação da poliomielite.
Mais uma ação da Fundação Rotária. Fundação Rotária, todos os anos, disponibiliza 50 bolsas de um programa de mestrado para e curso de aperfeiçoamento profissional dos nossos centros de Rotary pela Paz. A bolsa né, cobre os transportes, as taxas escolares, a estada, a alimentação e certas despesas que existem durante a duração do programa. Este processo é um programa anual, todos os anos, 50 pessoas do mundo são escolhidas para fazer esse mestrado. Vai sair um edital, normalmente ele sai em fevereiro, então em fevereiro do próximo ano ele deve sair. As pessoas que têm interesse se inscrevem, mas tem que ter fluência em inglês com certificado de fluência, né? Tem feito o curso do TOEFL ou algum outro. Tem que ter feito atividades voluntárias no Brasil ou fora dele, entre outras qualificações. Em geral, as pessoas que conseguem a vaga têm feito muito trabalho voluntário, perdão, e falam 4, 5, alguns até mais línguas. E tem fluência garantida em inglês, que é a exigência, né? De qualquer forma, nós tivemos uma pessoa no distrito, faz muitos anos, mas foi uma jovem de Passo Fundo, que ela mora em Passo Fundo hoje. A grande maioria dessas pessoas que fazem esse mestrado dificilmente voltam para o Brasil. Elas acabam trabalhando nos governos para a resolução de conflitos, ou na ONU, enfim, em locais, né, onde pode ajudar para isso. Também é uma função da Fundação. Quem tiver interesse, fica atento que vai sair esse edital logo mais aí no começo do próximo ano. Outra ação são os alumni. O que é isso? A Fundação já financiou bolsa de estudos de intercâmbio para mais de 129 mil pessoas. Essa definição foi alterada para incluir também aquelas pessoas que participaram do Interact, Rotaract, RILA, Intercâmbio de Jovens e outros programas de bolsas de estudo. E dentro disso tem um programa de intercâmbio de jovens, aí está cheio de jovens, inclusive olha os pins que eles têm nos seus casacos, né? Seus blazers. Tem um programa de 1 mês a 1 ano. Né? Então, normalmente o de 1 ano é para jovens entre 15 e 18 anos, e eles têm que estar fazendo o segundo grau, ou está terminando o segundo grau. Tem um edital de seleção também, daí os interessados fazem a inscrição, depende do número de vaga, tem uma estrutura maior ou menor para escolher, mas normalmente tem uma prova, tem entrevistas com o psicólogo, entrevistas com os pais, e a seleção é feita assim. O que tirou a melhor nota é o primeiro a escolher a vaga, o que teve a segunda melhor nota é o segundo, e assim por diante. Então, por exemplo, se nós tivermos esse ano lá em janeiro, quando abriu o edital, 10 vagas, 2 para os Estados Unidos, 2 para a Itália, 2 para a Alemanha, 2 para o México, e uma para a Argentina e uma para a Colômbia. Estou chutando, tá? A pessoa que ficou em primeiro lugar escolhe qual que ele quer ir. Aí ele escolhe. A segunda escolhe por segundo e assim por diante, até o 10º, que pega a última vaga que sobrou. É assim que funciona. E outras regras são... tem que ter vaga lá, claro, no outro país, né? A escolha se dá por seleção. A família que manda um jovem para outro país tem que concordar em receber um jovem do outro país aqui na sua casa. Né? Então, se o seu filho faz 4 anos lá, 1 ano lá, ele vai ficar em 4 famílias ou 3 famílias, vai vir um para cá, vai ficar 3 meses ou 4 na casa dos pais desse, depois na casa de outro, mas ele vai ter que receber 3 ou 4 pessoas para fazer. E as custas de inscrição, passagem e seguro é a responsabilidade dos pais. E depois tem uma mesada. Quem vai para a Europa e Estados Unidos recebe $100 por mês.
Quem vem para o Brasil recebe $60. Nós somos mais pobres, pagamos menos. Mas também a diferença é que com $60 no Brasil dá para fazer muita coisa. E $100 nos Estados Unidos dá para fazer pouco, né? Então é diferente. De qualquer forma, gostaria de falar para vocês que um jovem que fica 12 meses através do Rotary no outro país, a família vai gastar algo como um mês de um desses outros programas de intercâmbio que tem escolas de inglês ou coisa assim. Então, você tem um ganho de 11 meses de custos aí. E, claro, um jovem que vai para lá, primeiro, afirma, se ele já conhece, mas se ele não conhece, ele vai aprender uma língua, uma cultura diferente, comidas diferentes, e mais que tudo, sai daqui sempre reclamando da comida que a mãe faz, sempre reclamando das coisas, e volta bonzinho, adorando tudo, porque lá ele aprende como que tem que ser e aceita. Então é muito, muito legal. E eu incentivo todos os pais que tiverem jovens nessa faixa, por favor, mande seus filhos, porque é muito importante. Antes de eu pedir a vocês como que a gente vai fazer todas essas opções que tem aí, alguma dúvida, alguma pergunta? Sim, Nelson. Hum. Eu gostaria de saber, assim, claro que depende do projeto, né? Mas, em média, quanto tempo leva para a gente aprovar um projeto de subsídio global? Se, né, a gente tiver toda a definição direitinho, preencher todos os documentos legal e tal, e conseguir rapidamente um parceiro internacional, em 90 dias a gente tem o projeto prontinho, aprovado e tudo. Agora, se a gente demora, não consegue parceiro e tal, vou citar um caso. No ano passado, não, nesse ano, Rotário, o Distrito 4652, que pega metade leste-oeste, metade leste do estado de Santa Catarina, lá em Palhoça, tinha um clube que estava com um projeto em andamento há nada mais, nada menos que 6 anos, porque não conseguiu parceiro internacional. Por coincidência, eu liguei para o governador pedindo para ele participar de um projeto nosso para comprar um raio-x para o Hospital de Soledade. E aí eles me disseram, vamos fazer um negócio, Nelson. Se você conseguir um parceiro internacional para esse projeto nosso, nós participamos do programa de vocês. Eu liguei para um amigo lá da Índia, que já participou de vários projetos, e disse, olha, tem uma situação assim, assim, e eles têm dinheiro, se vocês concordarem contribuir com $6.500, que é o que eles precisam, eles participam de um projeto de vocês com 6.500. No dia seguinte, o cara mandou um e-mail para o governador dizendo, ó, se vocês assinarem isso, nós faremos. E eles conseguiram fazer. Aí o projeto se realizou. O projeto de São José do Ouro, Sadi, foi realizado em 87 dias. Isso é muito raro, reconheço que é. Mas tem projetos que a gente consegue fazer frouxo em 95, 110 dias. E tem alguns que levam quase um ano, né? Então, depende muito da qualidade nossa do preenchimento e de arrumar o parceiro internacional. Ok, obrigado, Nelson. Mais alguma? Ana, se eu estou me alongando, me avisa, tá? Por favor. Não, bem tranquilo. Pode ir dando sequência, que acredito que Tá. todos Então, estão agora, aprendendo bastante. se nós quisermos fazer aqueles projetos todos, temos que pedir dinheiro para a fundação e tal. Mas como é que nós faremos isso se nós só queremos? A gente tem que, de uma forma ou de outra, também contribuir. E para isso nós temos várias formas possíveis. Uma delas, que não envolve dinheiro nenhum de bolso de rotariano, é o famoso seguro solidário. Se você fizer seguro, né, então, da Porto Seguro, do Itaú e da Azul, você ganha 5% no caso de automóvel, 3% residencial e 5% no seguro pessoal. O Rotary, nós nunca pedimos para você escolher esses aqui.
Você faz seu seguro de forma natural. Se esses aqui forem melhor para você, basta você informar teu CNPJ para a Eveline Camassola, lá de São Marcos, que é a responsável coordenadora do Seguro Solidário, e automaticamente 5% ou 3% vai para a Fundação Rotária. A gente tem conseguido um bom valor todos os anos com essa situação de seguro solidário. E não envolve dinheiro nenhum do rotariano. Seguro você tem que fazer mesmo. Se coincidir de ser um desses, não muda nada e você vai ganhar. A segunda forma, isso é dinheiro de rotariano, que é um programa chamado Todos os Rotarianos, ou Every Rotarian, Every Year, que significa todos os rotarianos, todos os anos, contribuindo com $100. Ao término de 10 anos, você terá contribuído com $1.000. E aí você ganha um reconhecimento especial do Rotary, que é o POWERS, né? O reconhecimento POWERS. Agora, se a gente disser assim, se eu disser para vocês, tá, contribui com $100, vocês vão responder, Nelson, esqueceu que $100 hoje é R$ 564? Não, não esqueci não. E é bastante dinheiro. Agora, se eu fizesse a continha aí, dividir $100 por 12, pagar um pouquinho por mês, dá $8,33. Vezes os 5,64 dá R$ 46,98. Vamos lá, para ficar fácil, R$ 50 por mês. A meta nossa do distrito é atingir 15% dos rotarianos. Como somos 1.750, dá 262,5 rotarianos. A nossa resultado, se fizermos isso, é de $26.250. Eu vou repetir o que eu disse já. O Acosta, eu acho que deve estar cansado de dizer, vai e vem de novo. Né? De tanto que eu digo, não quero, em hipótese alguma, que nenhum rotariano e nenhum rotaractiano aumente R$ 50 nas suas despesas mensais. Não é isso que nós queremos. O que a gente quer é que você, num dia do mês, evite de comer uma pizza. Reduza isso. Com um mês que você não comer a pizza, você já paga 2 mensalidades. Ou deixa de tomar um vinho, que você vai pagar de 2 a 3 mensalidades. Uma vez no mês só. Ou ainda, quem é fã de cerveja, 2 cervejas já dá um mês também. Então, esse é o pedido da Fundação Rotária e da governadora. Façam isso. Entra no My Rotary, num próximo treinamento a gente explica isso, como fazer, mas tu entra no My Rotary, clica em Doe e segue e preenche o cartão de crédito. Todo mês ele desconta R$ 46,98 ou R$ 50 se for o caso. E com o tempo você vai ter um POWERS lá, né? Então, acho que é uma situação tranquila, não vai matar, mas não é para aumentar a despesa, é para administrar a despesa. Tem um outro programa que pode gerar contribuições à Fundação Rotária e que não mexe no bolso do rotariano. Você comprar os vinhos, sucos, espumantes e etc. do Panição, sobre o que vocês comprarem, a Panição contribui à Fundação Rotária em seu nome 15%. A Catafesta também, o Bocati também, só que o Bocati e a Dex, que é o uniforme ali de Ronda Alta, daí é 10%. Nossa meta é 9.000 por ano. A gente tem conseguido e às vezes até ultrapassado bem. E isso não custa nada. Você vai tomar um suco, ou se tu compra do Panição ou compra de outro, não muda nada. Então compra deles, que daí você já está colaborando com a Fundação Rotária, pagando a mesma coisa que comprar de outro. Então, essa é a ideia. Não aumentar a despesa, e sim ganhar com o teu dia a dia. Em homenagem ao governador Antoninho, que está conosco, então está aí, ó, ele ganhou um POWERS, já faz um certo tempo, né? O que é isso? É o reconhecimento maior do Rotary para quem fizer ou contribuição de $1.000 à Fundação Rotária, seja $100 por ano ou de uma única vez, ou que alguém que tenha contribuído te homenageie fazendo.
Só para dar um exemplo, nesse ano que passou, o Rotaract fez uma contribuição em nome de um rotaractiano que também é rotariano. Ele ganhou um Poweres. Como o distrito fez uma oferta dizendo quem fizer em nome do Rotariano ganha para ele, disponibiliza mais 1.000 pontos por uma segunda, que é o agraciado, e o distrito dá 3. Assim, o Rotaract esse ano ganhou 3 Poweres com uma única contribuição de $1.000. E ainda vão ganhar um certificado na conferência e participarão de um sorteio de uma bicicleta. O Interact fez a mesma coisa, e também vai participar, então, ganhar o certificado e participar também do sorteio. No caso do Interact, eles vão participar do sorteio da bicicleta e agora, como eles contribuíram também na campanha dos 5 e 10 dólares, né? Então, eles vão participar também de um sorteio de uma televisão, além do certificado. Então, o distrito promove isso. Se cada clube do distrito fizer uma contribuição dessa, nós geraríamos $62.000, o que significa um belo valor para trazer, né, em projetos para o distrito. Outra forma, muitos clubes do nosso distrito, e o Rotaract também faz, o Interact também, criam eventos como feijoada, galeto com laranja, que se eu não me engano quem faz isso é o Encantado, o Rota Bira, que eu sei que Serafina e Flores da Cunha fazem, Vini Informática e Flores e São Marcos fazem, só para citar alguns exemplos. A Fundação, o distrito pede que sobre o lucro que tiverem com esse evento, 25% dediquem à Fundação Rotária. E temos conseguido essa meta de 8.000 quase sempre. Então também é uma boa ação. Outro programa muito positivo, que não envolve dinheiro do rotariano e sim de pessoa jurídica, é a Empresa Cidadã. É um programa onde uma empresa recebe um selo, como que está em cima, né, de Empresa Cidadã, recebe um banner, como tem um atrás agora ali do Valeri, mas já tem um modelo bem mais novo. O nome dela é colocado em todos os eventos do clube, todos os eventos do distrito, coloca-se no site do clube, no site do distrito. De outra parte, a empresa pode pôr esse selo em seus e-mails, em seus papéis, nas suas redes sociais, no seu site, etc. E o banner também ela pode expor, né, na sua organização. Então, e ela recebe, além disso, um certificado de empresa reconhecida pelo Rotary Fundação Rotária como uma empresa que faz as coisas de forma justa, né? E, ao final, quando eles tiverem... e a contrapartida da empresa é contribuir com $1.000 para a Fundação Rotária naquele ano. Ela pode pagar os $1.000 numa vez, ou pode pagar um pouquinho por mês, que hoje seria o mínimo de 450, mas hoje, pelo valor do dólar, a gente está colocando 500, né, por mês, para conseguir chegar ao final dos 12 meses com os $1.000. Feito isso, quando ela completou os $1.000, ela ganha um Poweres, que a empresa pode decidir. Vai para o dono da empresa, para o diretor, para o colaborador que faz mais ações, enfim, pode fazer isso. Novamente, a nossa meta, né, é ter uma por clube nesse ano rotário. Felizmente, nós estamos com 74 empresas cidadãs no distrito, então o distrito vai ter uma contribuição na faixa de $74.000. Não dá exatamente isso, porque algumas empresas entraram agora e vão pagar em 12, então uma parte fica para o próximo ano. Mas a nossa meta é chegar a 100. Estamos trabalhando, né, para chegar a isso. Essa é a forma mais tranquila de gerar um grande valor, ter um grande valor para projetos, e é a coisa mais tranquila do mundo. O que precisa para isso? Como já vi muita gente falar, tirar a bunda da cadeira e visitar as empresas. Porque ficar sentado em casa, nós já temos o não. A única chance que a gente tem, se ir na empresa, é que ele diga sim. Que não, eu já tenho. Se ele disser não, não mudou nada. Perfeito? Então, acho que tanto o Rotaract quanto o Interact e como os rotarianos
tem que trabalhar para que a gente chegue nas 100 empresas para termos um grande valor e fazermos muitos projetos. Vou dispensar isso aqui, é só um modelinho de como fazer um plano de arrecadação, mas eu quero mostrar rapidamente isso aqui, ó. Aqui estão todos os projetos realizados pelo distrito. Tem o número dele, para o que é, qual é a cidade que foi, né? E a data que foi realizada, aqui na coluna da direita, o valor. Então, olha, dos que nós fizemos, perfeito? Já deu 1.308.943 dólares, representou 7,5 milhões de reais. Aqui já temos dois que não fazem parte, que os dois juntos dão 105 mil dólares. Então aqui vai ser 1.413.000 dólares, aqui dá 8 milhões aproximadamente, um pouco menos, né, de reais que tenha vindo para o nosso distrito. Aqui são os projetos que nós ajudamos de outros países, né? Então, nesses aqui, foram 944.876 dólares, que representou 5.442. Óbvio que nós não aplicamos esse valor, né? Nós temos a nossa pequena parcela. Eles têm a parte deles e a Fundação Rotária participou com a parte dela. Aqui tem uma foto, né? Lá na cidade de Grandburg, na região metropolitana de Buenos Aires, que foi a troca que aconteceu para São José do Ouro. São José do Ouro fez um projeto do densitômetro e eles fizeram um projeto para desenvolvimento de eletrônica para os jovens, para montarem CPUs e etc. E a gente foi lá para a inauguração. Observem isso aqui. Até agora, entre 13 e 14 até 2020 e 2021, nós fizemos 35 projetos distritais, que representou 37.111 dólares. De 21, 22 a 23 e 24 foram 43 projetos, 33.823 dólares. Esse ano, da governadora Ana, realizamos 22 projetos, num total de 16.973 dólares. Ou seja, por coincidência, né? Parece até mentira, mas foram 100 projetos, 87.907 dólares. Agora, olhem a tabela. De subsídio global, nosso foi 1.308. Dos que nós participamos nos outros foram 944 mil. E distrital, 87 mil. Isso representou 2 milhões que a Fundação Rotária disponibilizou para esses projetos. Representou 13 milhões 488. Mais 105 mil dólares, desses dois que eu ainda não lancei aqui, nós temos um valor bem significativo para isso, né? Então, realmente, gente do céu, vale a pena investir na Fundação Rotária, porque está aí o resultado. Olhem só, há 15 anos consecutivos, nós ganhamos 4 estrelas, né, como 100%, mais alto classificando da Charity Navigator, pelo 15º ano consecutivo. Então, acho que temos que ter fé nessa instituição que está aí há 15 anos sendo escolhida como a número 1. Uso muito essa frase, claro que não é minha, mas que eu acho que é muito importante para todos, que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Por incrível que pareça, outro dia eu escutei isso de um jogador ou de um técnico de futebol, que ele alegou que como estava com medo de perder, não ganharam. E é isso mesmo. Ou a gente sabe que não tem que ter medo de perder, acontece, aí a gente ganha mais. E claro, a Fundação Rotária faz bem ao mundo sempre. Gente, eu tenho um monte de coisa aqui a mais, mas hoje nós vamos parar aqui, que eu acho que não há necessidade de ver isso, mas estou à inteira disposição para resolver todas as dúvidas que eventualmente tenham, trocar alguma ideia, enfim, estou à disposição. Nelson, nós queremos te agradecer
por esse momento engrandecedor, né, para todos nós. Vi muitas pessoas fazendo anotações, né? Eu acredito que estavam tomando nota de algumas informações, trazendo questionamentos, e isso é muito relevante para todos nós, inclusive para a gente revisar depois esses ensinamentos e manter esse contato ativo para mais momentos como esse, trazendo outros tópicos que são muito importantes sobre Fundação Rotária. Nelson, mais uma vez, muito obrigada pela tua disponibilidade em sempre estar presente com a gente, mesmo de forma virtual. É um grande parceiro do Rotaract. Nós queremos que cada vez mais nós possamos falar sobre Fundação Rotária para os companheiros, para a comunidade, para todas as pessoas que nós conseguirmos. Pessoal, obrigada a todos que estiveram desde o início, continuam com a gente, a todo mundo que entrou em algum momento nessa reunião e aguardamos todos vocês em um novo momento que a gente vai divulgar em breve para aprendermos cada vez mais sobre essa importante área que nós temos dentro do Rotary e do voluntariado. Obrigada a todos, uma excelente noite, ótima semana e fiquem bem. Vamos nos comunicando por aí, fazendo o bem e aprendendo cada vez mais.